Quando pensamos na cultura como estrutura dominante que prega a submissão ao seu imaginário de terror da modernidade, o pensar sobre esta mesma cultura desenvolve respondendo através do processo de autoliberação do ser submetido com a construção da memória da contracultura. Esse é o meu depoimento. Eu dei um platô aparentemente teórico do conceito que eu vou explanar com a minha autorreferência discursiva ou a minha autopoesis. Eu sou uma geração do pós-guerra. Como geração do pós-guerra, nós participamos das sequelas desse terrorismo da modernidade que foi a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos a Guerra Fria, nós tivemos as ditaduras latino-americanas em todo o continente. A minha geração foi implodida, nós fomos retidos, contidos, muitos morreram no meio do caminho, ou por prisões domiciliares, ou por que tipo de qualidade for. Agora, a minha mensagem não é de dor, a minha mensagem é de alegria. Como é que essa geração do prazer, do impulso de vida, se conservou no tempo, né? E esse tempo sou eu aqui, presente, viva. Mas o que dizer da contracultura, essa coisa maravilhosa que é a nossa memória? Porque nessa decadência das subjetividades que existe da cultura oficial, do iluminismo, de toda a tendência da modernidade, nós temos uma resposta que é uma resposta autobiográfica, onde o meu arquivo é um poema, porque eu sempre vou lidar com o tempo. E o tempo é aquilo que nos faz respirar, são os fluxos, são o corpo. E eu vou ser sempre performática, desde as décadas de 70 nas ruas, desde hoje no Rio, desde ontem na praça pública da Avenida Paulista, pintando a interferência no MASP, desde tudo que eu vou fazer sempre, o corpo não deve ser submetido. Por que eu digo do corpo? Porque o corpo é a nossa autonomia, é a nossa casa, é o nosso bem maior. Podem nos tirar os bens materiais, mas o nosso corpo é nosso. Por isso, quando se confinam as pessoas com torturas que sejam subliminares da ciência psiquiátrica, com as suas couraças químicas, ou quando é a tortura física mesmo, do policiamento político, eu estou falando que esse corpo perde a expressão. E a contracultura é a expressão dessas performances. Eu sou artista das performances e você sempre é artista das performances. Até quando eu pinto telas enormes, que eu faço a saga paulista da nossa realidade da Terra Roxa, eu digo que o corpo é sempre o corpo físico, operário do artista, operário da mulher. Essa mulher que também foi submetida a um poder patriarcal do seu corpo. E esse poder patriarcal que a gente sabe que o sistema exerce sobre os homens e as mulheres do sistema, é claro que tem que ter uma liberação que não é um esboço, é uma respiração de impulsos vitais, porque a única coisa que responde ao impulso de morte que nos é proposto pela cultura oficial o tempo inteiro, da mesmice, dos papéis de representações morais, dos papéis sociais, é o impulso de vida.
é o impulso do afeto, é o impulso do amor. Eu sou uma velha hippie e você sempre uma velha hippie. E o impulso do amor, que hoje se traduz por afetos, é a única coisa que interessa. Não interessa o discurso do circuito oficial da história, não interessa o circuito oficial de nada, interessa somos nós, os arquivos vivos. E eu, como arquivo vivo da década de 70, uma sobrevivente fudida, eu estou dizendo para vocês, vamos beber champanhe. Vamos festejar sempre. O que eu vou seguir falando, né? Eu vou seguir falando depois dessa minha reivindicação revolucionária pelo meu estúdio. Eu vou falar da decadência das subjetividades da cultura oficial, né? Da cultura iluminista que nos persegue, né, com essa modernidade, que é uma modernidade que precisa de escravos, precisa de pessoas submissas à razão deles. Então, como é que a gente reivindica essa questão, né? Na decadência das subjetividades. As nossas subjetividades são memórias não elaboradas, que têm que vir à tona. Elas não podem estar aprisionadas por pastas de pensamentos burocráticos, seja do programa do Word, seja do programa Office digital, pelo amor de Deus, né, meus queridos? Vocês pensam melhor que umas máquinas, né? Então saiam dessas pastas porcarias e vão viver dimensões subjetivas verdadeiras, não as subjetividades da burocracia que se tornou a cultura. Por favor, resistam com as suas subjetividades. Não sucumbem com as suas subjetividades. A burocracia nos fragmenta, nos coloca em relações pseudo-realistas que são não-senses. Não sou eu que disse isso, é o Kafka, que já disse isso no início do século XX. Por favor, a subjetividade é o bem maior que todo artista ou ser humano tem. Viva as subjetividades. Eu sempre vou amar o mal entendido do discurso. Resistência é concreta, moçada. Resistência não é ficar devaneando. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Vai, isso aqui. Essas telas. Tem 4,5 metros essas telas. Resistência é corpo, é matéria, é virtual também. Mas é isso aqui. Olha ali as telas. Ó, venho aqui andar no meu estúdio. Resistência é trabalho, é expressar a reivindicação do afeto. É a luta pelo afeto o tempo inteiro, de ter impulso vital. Vem aqui, segue. Vem aqui. Aqui é meu cavalete. Meu cavalete. Aqui são minhas linhas. Meu novo produto. Não paro de produzir. Sou uma senhora inquieta, você sempre. Uma jovem, entre aspas, idosa inquieta. Sejam jovens, idosos, inquietos. Reivindique sempre as suas expressões. Imponham elas no circuito. Não é vendável? Foda-se! Venda! O problema de venda é com o circuito, não é com o artista. O artista não tem que entender de venda.
Quem tem que entender de venda é a galeria, é o sistema editorial, é o sistema mercantil. Dar uma acordada disso da geladeira, porque eles mandam deixar mesmo de 2 dias na geladeira no vinho, viu? Ah, é? É a receita lá do bistrô. Pode por aí. Pronto, eu vou tirar essa tampa para não quebrar, porque a terceira idade não enxerga muito bem. Não, mas a terceira idade, isso aí a terceira idade eu não enxergo. Tem coisa que a terceira idade eu não enxergo mais. Eu quero ver se ela deixou macia a carne, acho que deixou. Deve estar. Cozinhou horas no vinho, né? Pronto. Agora vamos sentar um pouquinho, porque eu sou senta e levanta na cozinha. Aqui tem uma mancha de tinta, porque casa de artista sempre tem mancha de tinta. É o seu É o telefone. Dá para atender? telefone? É, aqui. Olha o telefone. É o telefone. Eu não tinha visto. Olha o tamanho. Vai pra cima. Olha o tamanho, ele chega na minha sacada. Tá uma beleza mesmo, né? O meu cafezal, né? Hein? O seu Joãozinho está esperando. Então, eu sou Vera Chalmers, eu sou professora de teoria literária, sou gravadora e tenho 72 anos. Eu conheço a Vera desde que nós tínhamos 15 anos de idade. A Vera era belíssima, ela tinha longos cabelos louros e eu a conheci já de macacão de operária. Ela tinha um ateliê em cima, no último andar, no telhado do prédio dos pais dela, e era um ateliê muito simpático, e eu a conheci fazendo impressão sobre vidro, que chamou muito minha atenção, era um trabalho muito bonito. E desde então eu tenho acompanhado a Vera, sou companheira dela há muitos anos, companheira no sentido de amiga, evidentemente. E participo muito da vida dela, dos trabalhos dela, do trabalho de gestação do trabalho dela, e sei o quanto isso passa por momentos difíceis e complicados e tudo mais, e se resolve em obras muito interessantes e muito instigadoras, e que se acumulam na casa dela, e que a casa dela é um arquivo de todos esses anos de trabalho dela, e que são coisas muito instigadoras e interessantes e que devem seguir seu percurso. Eu acho que o percurso continua, apesar dela estar arquivando nesse momento o trabalho dela. Eu acho que esse percurso não se encerrou, evidentemente, ele continua já numa outra etapa. Eu acho que numa etapa de maturidade, de reflexão sobre tudo que ela tem feito. Eu acho que ela tem um olhar retroativo e lançado para frente ao mesmo tempo. Eu acho que ela lança para frente os trabalhos dela, e ela tem principalmente muita força e muita coragem para enfrentar tudo isso que ela enfrenta, e evidentemente ela eu acho que com muito sucesso, do meu ponto de vista. A contracultura, ela não é uma entrada, ela é uma espontaneidade. Ela vem à Espontânea, tona. né? Ela vem à tona. A Surge. contracultura não entra, nem sai, nem abre, nem fecha. Ela vem à tona e não para de chocar. Porque essa é a resistência do impulso vital que eu quero deixar para vocês como legado.
Esse é o Anhangá, feito em lona de caminhão. O índio que está na Assembleia Legislativa dos Guaranis, que eu homenageio, é a queimada da mata, de toda a nossa mata, o suicídio dos índios, né, o Guarani, os enforcamentos, a resistência deles, que eles tentam. Essa é a poética das sombras, dos anos de chumbo da nossa história, do noturno que foi essa época, das subjetividades da minha geração, e que eu retrato com esse noturno de roxos, né? Esses são o caso que eu conto desse imaginário subjetivo paulista como uma memória que eu tento registrar com esses ornamentos das naturezas mortas, que são vivas, né? Elas são relevos, são corpos. Esses são os gritos, né, que eu pego do Munch e que eu vou falar do discurso autoritário, o discurso que a gente conhece bem, né? Essa é a anatomia da pintura sobre as questões da normatização ética. Essa é o hiperpixel, que são as relações da diversidade urbana em seu nascimento, que é uma conclusão da Chaga Paulista da origem de São Paulo, que é um projeto que está em andamento. Eu espero logo colocá-lo em público. Isso são os fluxos do corpo, isso são os movimentos da vida, de ascensão volumétrica, das desdobras da alma e do corpo. Esse é o êxodo modernista, somos todos refugiados, né? Refugiados de um projeto que sucumbiu e que a gente, como memória, registra, né? A comédia dell'arte, os ícones e signos gráficos, né? De uma expressão, de um texto que procura se formar, né? Que é uma liberação das formas de um corpo tenso, de um corpo de sinuosidades da natureza do corpo, da natureza da fala, da natureza da música. Esse é o conjunto. É um grande abraço a todos vocês e viva a amizade que vocês viram que se conserva durante anos. É isso que vale a pena. Tudo valeu a pena. Até as repressões valeram a pena para eu saber lidar melhor com elas e mandarem todas elas para o espaço.